Hoje eu vou falar sobre a cura da criança interna, a cura da criança ferida. Esse tema é muito importante e eu trouxe esse tema hoje, exclusivo, a pedido da Edinalva Silveira, minha seguidora preciosa, abençoada. Hoje eu vou esclarecer sua dúvida e vou falar para você como é importante a gente dar atenção à nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior. Todos nós devemos respeitar a nossa essência. Às vezes a gente fica mais sozinho, sentindo abandonado, sentindo triste, sentindo falta de carinho, de atenção, sentindo magoado. Às vezes a gente quer correr atrás de algum sonho da gente desde criança e não conseguiu até hoje. Isso tudo é referente à criança ferida, à criança interior. Todos nós temos e é muito importante dar atenção a esse assunto, como eu falei, não é? É uma coisa muito séria, gente, que deve ser tratada para você ter abundância em todas as áreas. Porque quando você ativa o seu amor incondicional, você se entende com a sua criança interna, que você cura a sua criança interna, a sua criança ferida, você começa a prosperar. Enquanto isso não acontece, você vai estar sempre com o sentimento de dor, de tristeza, de falta, então, às vezes não sabe por quê, não é? Porque coisas que aconteceu lá no passado, que você era criança ainda, é difícil e está refletindo até hoje na sua vida e você hoje está aí, é uma mulher adulta, é um homem adulto e não consegue resolver seus problemas ou está sempre andando em círculo, né? E não sabe exatamente por quê. Então, hoje tratando esse caso, né, com muito respeito, com muito carinho, como todos os vídeos, né? Porque falar da nossa essência, falar da nossa alma é muito importante. Por que que você tem uma criança ferida dentro de você? Muitas vezes, a maioria de nós, quando criança, muitas famílias, não é, passa por muitas dificuldades. Tem muita criança que sofre muito, que é abandonada, que não tem carinho, que os pais não dão atenção, negação, né? Então, elas, com isso, vão ficando exclusas, sente-se rejeitada, sente injustiçada, sente frágil, procura amor, atenção, ninguém dá a elas, né? Fica rejeitada, e com isso tudo cria um caso, né, muito sério. E quando você fica adulto, você não consegue, não é, esquecer essa fase. Você não consegue melhorar, não é, a si mesmo. E eu tô aqui falando para vocês porque eu tinha mesmo a rejeição. Eu sentia muita falta do meu pai, não é, a ausência, porque ele morreu quando eu tinha 7 anos, e minha mãe trabalhava fora. Se ela saía muito cedo de casa, passava o dia fora para poder trabalhar de empregada doméstica e dar comida pra gente, né? Então, eu sentia muito sozinha e não tinha com quem conversar, não tinha com quem, não é? A gente às vezes machucava um dedo, machucava uma perna, caía de bicicleta, não tinha para onde correr para dar um abraço, para alguém passar um remédio. Então, ao invés, a gente não consegue entender aquilo, né? Porque é ocasiões da vida, é coisas da vida. Meu pai morreu, minha mãe era empregada e passava o dia fora. Mas para a criança não entende. A criança sente vazio, sente sozinha. E isso torna uma crença muito grande. Se hoje eu estou aqui no meu canal falando com vocês, é porque cada um de vocês tem que olhar para dentro de vocês. Se vocês realmente querem crescer na vida, quer ficar rico, quer ser feliz no amor, quer realizar seus sonhos, é preciso fazer essas curas internas. Porque é tão importante a gente se entender, a gente voltar para o ser, né? Para olhar para nós mesmos, ativar o amor condicional, ser a prioridade, vibrar positivo e curar essas dores internas. Porque no meu caso era rejeição, mas tem pessoas que carregam, né, cicatrizes muito mais fortes, porque a criança abandonada, muitos, né, que a gente vê muitos casos que os pais somem, não volta mais, deixa com os avós, outros não conhecem seus pais. A criança ela sente aquela falta, porque é uma coisa da alma, é uma coisa da existência. Então, se quando você é adulto não entender que é preciso você voltar lá no seu passado e curar aquilo com um sentimento de amor, de carinho, de atenção e dar àquela criança o que ela precisou, você vai sempre ficar aí remoendo isso, sentindo isso, como um trauma, como uma dor,
como né, um pesadelo, mas de qualquer forma vai voltar para você. Até nos momentos felizes, né? Às vezes você está mega feliz e sente falta de alguma coisa, você se retira um pouco, você fica isolado, as pessoas não te entendem, porque é você mesmo com você mesmo. A criança ferida é muito grave, porque é o nosso ser, a nossa história, ela é muito importante. Honrar nossas raízes é muito importante, é o que eu sempre falo aqui no canal. É muito importante a gente saber perdoar cada fase da nossa vida, ultrapassar, saber curar as nossas dores, os nossos medos, traumas e tudo, para poder prosseguir na vida, né? Foi assim que eu curei a minha criança interior, que eu sentia muita rejeição, muita falta, né? Eu curei sozinha, porque a minha mãe, ela trabalhou muito, muito fora e tinha que trabalhar, não tinha outra saída para ela, não é? Ela trabalhava ou a gente passava fome, como ela ia fazer? Se ela fosse ficar em casa lavando louça, limpando casa, cuidando da gente, não teria como a gente ter dinheiro no final do mês. E então, eu cresci com essa dor do abandono, da rejeição e também com a ideia, com a crença que o dinheiro era muito difícil, né? Porque eu via minha mãe sofrer muito para ter dinheiro, então eu pensava que tínhamos que trabalhar demais, demais, dar duro, não é? Trabalhar 40 horas, 50 horas para ter algum dinheiro. E então, gente, a gente tem que mudar muitas crenças. Hoje aqui, falando sobre a criança, né, interna, a criança ferida, então eu quero muito que você pare um pouquinho aí que está me ouvindo para entender que dor, o que que dói em você, qual foi a sua história. Será por que você sente algum vazio, uma tristeza, que você às vezes não consegue nem se comunicar com as pessoas? Você se sente incompleto? Você se sente carência, não é? Por que que isso acontece com você? Eu vou passar aqui uns exercícios para vocês e você aproveita, você, Divane, que estiver me ouvindo, aproveita e faça também, porque esse vídeo é exclusivamente para você. Se você tem alguma trava na sua vida, se você já passou por coisas difíceis no seu passado, lá com a sua família atrás, você presta muita atenção nisso, porque uma coisa está vinculada na outra. A gente tem que ir cortando, sabe? Esses laços, melhorando, perdoando, resignificando, para poder evoluir na vida, crescer e sendo a gente mesmo, uma nova versão. Então, hoje eu vou deixar para você um exercício para você fazer, que você vai fechar os olhos, vai para um cantinho aí na sua casa, na sua cama, no seu sofá, na sua área, sentar na sua cadeira, fecha os olhos, respira, respira tranquilamente pelo nariz e solta pela boca. Imagina que essa respiração é uma técnica, né? Para que você possa ir lá no seu passado, regressar ao seu passado. E enquanto você está respirando, faça isso quantas vezes for necessário para você. Tranquilo, quietinho, num lugar que não tenha muito barulho, não tenha barulho nenhum de preferência, fecha a porta do seu quarto. Respira pelo nariz, tranquilamente, calmamente, solta pela boca. Encha seus pulmões de ar. Vai pensando apenas na criança, na sua história que você teve no passado. Assim como eu tive a minha história, que eu morava lá no interior, morava em uma chácara, eu consigo, quando fecho os olhos, fazendo essa respiração, consigo ver a casa que eu morava, as árvores, né? Nós tínhamos muita manga, nós tínhamos pé de ingá, para quem conhece, tínhamos goiaba. Então eu consigo ver isso tudo. Eu consigo ver o meu pai mexendo no cafezal, eu consigo sentir até o cheiro do café. E então cada um vai regressar para a sua criança interior,
para poder ir ao encontro do seu passado, ao encontro da sua história, entender o que aconteceu. Ou enquanto você fecha os olhos, você pensa em você, na sua criança, e pergunte a você mesmo qual é a dor que você tem, qual foi o momento que aconteceu que te deixou assim, triste, com sentimento de abandono, sentimento de carência afetiva, dor, insegurança, medo. Então, você pergunta a você mesmo: o que aconteceu no meu passado, quando eu era criança, que me travou tanto a vida? Continua fazendo a respiração até você conseguir encontrar consigo mesmo no passado. Isso é apenas uma regressão, é apenas uma técnica que a gente faz como terapeuta, mas que funciona muito bem, porque quando você começa a respirar, soltar pela boca, encher seus pulmões, começa a pensar em você mesmo no passado, você vai ao encontro da sua criança. E quando você sentir que encontrou com ela, como eu penso às vezes que eu me encontro lá nos cafezais, brincando com os cafés, você fala para você mesma que você cresceu, que está tudo bem. A vida mudou. O que aconteceu com você? Seus pais te espancaram? Seus pais te abandonaram? Seus pais morreram, foi embora, você sentia abandono, sente abandono? Você tem medo de chuva? Você tem medo de cachorro latindo muito? Qual é o seu medo? Qual é a sua dor? Qual é o seu vazio? Você sente falta de comida? Você tem fome? Você sente falta de ganhar presentes no Natal porque todo Natal que chega você não ganha nada? Comece a perguntar para si mesma para entender que ponto, qual é a sua dor, que quando você vai respirando, soltando e pensando, a sua emoção vai falando por si próprio. Muitas vezes você pode encher os olhos de lágrima, você pode sentir uma tristeza muito profunda, porque a sua alma está indo em encontro com a sua história do passado. E às vezes a dor é muito forte. Tem criança que sofre muito, infelizmente. Tem criança que é criada no lar onde não tem nenhuma atenção, não tem amor, não tem carinho, passa necessidade, é obrigada a fazer coisas, né, que não é para a criança fazer. Então, é muito triste, gente, porque toda criança merece o quê? Amor e carinho. Porque quando uma criança cresce com amor e carinho, ela é nutrida e fica um adulto nutrido, um adulto resolvido. Mas quando a gente passa fases na infância que a gente tem carência de tudo, de amor, de dinheiro, de comida, de conforto. Então, a pessoa sofre muito, a criança sofre muito, e isso fica gravado. E é por isso que todos nós, os terapeutas, trabalham muito nessa área com a terapia para poder ajudar vocês a entender qual a sua dor. Assim como eu entendi a minha, que eu cresci uma menina muito responsável, que fazia tudo, porque sou eu mesmo, eu e eu. Mas eu senti um abandono muito grande, porque eu sentia que meu pai foi embora, apesar que ele não foi embora, ele faleceu, e que minha mãe nunca estava em casa, estava sempre trabalhando. Se eu tinha que falar alguma coisa para ela, eu até esquecia, porque pensava de falar aquilo de manhã, ela chegava tarde cansada, eu já tinha mudado de ideia, já não lembrava mais a coisa. Então, muitas vezes, né, era para entregar bilhetinho da escola, que naquele tempo não tinha, né, WhatsApp, telefone, e era para me entregar e eu esquecia de entregar, esquecia de dar o recado da professora, porque era muito perturbado, né? Assim, ela nunca estava lá. E eu cresci com essa crença muito triste, porque me travava muito. Sempre que eu tinha até amizades, né? Porque eu não fui muito de namorar, assim, só tive um namorado no Brasil. Mas sempre quando eu tinha alguma amizade, eu pensava que a pessoa, né, ia embora, ia morrer, ia acontecer alguma coisa. E eu, com essa crença, eu desenvolvi um problema muito sério, que eu ficava fazendo tudo para as pessoas para ela não ir embora. Tipo, ajudando muito, sabe? Por exemplo, fazendo tudo para os meus irmãos, fazendo tudo para minhas amigas, fazendo tudo para quem aparecesse na minha frente, sendo a melhor do grupo, com medo de perder a pessoa, perder aquela fase. Porque na minha cabeça, alguém poderia ir embora, né? E acabar, porque foi assim a criança.
A minha criança foi assim. A minha criança ferida, ela vem dessa falta, dessa rejeição. E é o quê? Falta de amor, gente. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Então, ele era muito amoroso, muito cristão, muito abençoado. Um homem que ensinou a gente a trabalhar, a plantar, a colher, não é? Colher bananas, goiaba, mango, frutas, verduras. Então, era um homem muito exemplar. E a minha mãe também. Ela trabalhava fora, mas não tinha tempo para dar carinho pra gente, porque quando ela chegava em casa exausta, cansada, não é? Lá para 6 horas da tarde, o que ela ia fazer? Tomar banho, comer alguma coisa. Ela era do tempo de ver novela das 18 horas, ou das 20, não sei bem. E ela ia ver a novelinha dela e dizia pra gente o quê? Vai tomar banho pra ir pra cama dormir, anda. Porque ela não conseguia dar atenção pra gente. E quantas vezes eu fui pra cama e chorava na cama, por quê? Queria falar alguma coisa e não tinha nem como falar, depois eu adormecia e já era. E então só fui cuidar da minha criança ferida depois de adulta, muito, muito adulta, de entrar na espiritualidade, né? Ler muito a Bíblia, que nós temos que nos curar sempre e nos encontrar sempre conosco mesmo, né? E depois dos meus 30 anos, que eu fui estudar mais para terapias e tudo, que eu desenvolvi essas técnicas para me curar mesmo. E hoje eu posso falar para vocês. Então, Edivânia, se você sente alguma rejeição, alguma dor, algum sofrimento, alguma falta, algum vazio, Edivânia, que me pediu para fazer o vídeo sobre esse tema, e todos vocês da minha comunidade divinos, precioso e preciosa, que se estivessem com algum sentimento assim, e que a sua vida está travada em alguma coisa assim, vocês prestem muita atenção nas minhas palavras, porque pode ser que vocês precisem curar a sua criança interior, a criança ferida. Isso é muito sério, porque você fica adulto, sim, mas você carrega ela contigo. E onde é que você carrega ela contigo? Aqui nos seus pensamentos, na parte inconsciente, né? Que a parte inconsciente, eu já falei, é como um arquivo. É responsável por 95% dos seus pensamentos. Então, tudo que você viveu lá no passado, querendo ou não, fica aí, arquivado, sabe? E você pode mudar, sim, com perdão, com a libertação, com amor, com a resignificação das crenças, né? E isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo hoje, exatamente. Se você precisa curar a sua criança interior, você tem que, no mínimo, entender o que te dói, o que te machucou no passado. Talvez você foi espancado, tantas crianças que apanhou tanto na vida e depois não confia em ninguém. Eu conheço pessoas assim, que tiveram padrastos, né, madrastas muito ruins, batiam muito, sofreu muito, e depois perder a confiança nas pessoas, pensa que todo mundo é igual, todo mundo vai bater, se não for com porrada, vai bater com palavras, fazer covardia e tudo, e carrega aquilo com elas, a insegurança, a desconfiança, o medo, não tem mais confiança. Então precisa urgentemente resignificar a sua crença. Se você tem alguma coisa que está bloqueando você agora, aproveita para parar num cantinho, faça esses exercícios que eu te mostrei agora da respiração, que isso é muito, muito importante. Quando você vai para um lugar silencioso, você entra em contato com o seu ser interior, você respira, solta pela boca. Pode começar a fazer mais forte por causa da sua emoção, principalmente se você não é acostumado a fazer exercício de respiração, meditação, hipnose. Então você começa mais forte mesmo e depois você vai acalmando a sua aceleração, seus pensamentos, o respirar. Quando você vai acalmando, aí sim você vai começar a entrar em sintonia com a sua criança interior e você vai perguntar para ela, vai dizer para ela que tá tudo bem, que você cresceu, aquilo que te aconteceu machucou, aquela pessoa machucou, mas você perdoou aquela pessoa e ela tá bem, a sua criança interior tá bem a partir de agora, que você
está com ela, você ama ela. Você vai dar muito carinho para ela, porque você agora não é mais frágil, você é adulta, você é uma pessoa que entende as coisas, você não precisa mais ter medo. Isso foi uma fase que passou na sua vida. Infelizmente, tem muitas crianças que crescem em lar de pessoas narcisistas, pessoas tóxicas. E essas pessoas devem ser perdoadas, mesmo que já não esteja mais aqui entre nós. Se você passou por isso na sua vida, conviveu quando era criança em um ambiente assim, perdoa aquelas pessoas, seja tios, avós, pai, mãe, irmãos, porque eles também eram crianças abandonadas, crianças sofridas, crianças que criaram em ambientes ruins e talvez eles vieram com crenças assim e cada um só dá o que eles podem dar. Ele só pode ser o que é internamente. Não tem como, gente. Aí não pode julgar as pessoas porque eles só dão o que eles podem dar. Por exemplo, a minha mãe, eu agradeço muito ela, eu honro muito ela está viva até hoje, graças a Deus, mas ela só podia dar, quando eu era criança para mim, aquilo. Ela não podia ficar em casa. Na época eu não entendia que era um vazio, que era rejeição, tinha medo, sentia com muitas obrigações para fazer, achava que minha mãe era ruim, mandava eu fazer tantas coisas em casa, mas era a única solução para ela, não tinha outra solução. Então, a gente volta lá no passado com essa regressão da respiração, desse exercício. Vai ao encontro da sua criança interior. Se você consegue imaginar como você seria quando era criança, quando essa fase ocorreu. Eu costumo dizer aqui que eu reconecto com a minha criança interior nessa fase, depois que meu pai morreu, que as coisas ficou difícil, né? Então eu consigo ir lá, eu consigo ver o quarto que eu dormia, o jeito das coisas e tudo, algum sofrimento que a gente passou. Então eu peço perdão. E hoje eu consigo falar abertamente, felizmente da vida, porque hoje, né, eu já liberei minha criança interior. Ela sabe que ela está segura. Ela sabe que eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa amorosa, uma pessoa decidida, resolvida. Sou uma adulta sem traumas, sem medos. Então, ela é confiante. E com essa confiança que eu passei para minha criança interna, porque ela precisa me acompanhar. Precisa de algumas fases de infância que eu vou guardar comigo o resto da vida. É importante. Nós temos que alimentar nossa criança interior. Quem nunca quer ser criança, às vezes, brincar, imaginar, fazer gracinha, não é? Se você tem filho em casa, é maravilhoso, você vai fazer brincadeira de criança com ele. Então, você tem que ir ao resgate dessa criança interior sofrida. Tem que curar ela, alimentar ela agora com amor, com paixão, carinho, coisas que talvez ela não teve no passado. E tá aí dentro de você gritando para isso. E outro exercício que eu vou passar é de você olhar para o espelho e olhar para os seus olhos, porque os olhos é a janela da alma. Todos nós terapeutas falamos isso e é verdade. Não é olhar para o seu físico, é olhar para os seus olhos. Porque quando você olha para dentro dos seus olhos, você conecta com a sua criança interior. E você conversa com ela através do espelho. Diga para ela que você está bem. Diga que essa fase passou. O que aconteceu lá atrás na sua infância é passado. E agora para frente você abençoa isso, você perdoa aquela fase, aquelas pessoas e você vai cuidar da criança. E que está tudo bem. Agora você está com você e pronto. Então é assim. Eu quero muito que você entenda que é tão importante a gente se curar em tudo para a gente poder prosperar, para a gente poder ter abundância em todas as áreas. O perdão é necessário, já fiz um vídeo sobre isso, não é? A gratidão é necessária, a gente agradecer a vida, independente da história ruim que você viveu no passado, já tá lá, não é? Já passou, não teve como. Talvez você veio numa família que era uma família muito complicada, muito tóxica, muito problemática, mas já passou. E agora você tá aí, você é adulto e você tem todos os motivos, você tem toda a capacidade para seguir em frente, ser feliz,
ser abundante, realizar seus sonhos e co-criar sua vida. Eu estou aqui no meu canal e falando com vocês abertamente. Todo dia eu trago um vídeo. Quando vocês tiverem algum interesse, algum tema, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou adorar. Hoje foi respondendo, né, a pedido da Edivânia. Então, Edivânia Silveira, eu agradeço muito por você ter solicitado esse vídeo, que é um tema muito importante. Nós temos que conectar com a nossa criança interior, nossa criança ferida, curar ela, levar muito amor para ela, amor incondicional, e mostrar que a vida está bem, que nós vamos ficar cada vez melhor, porque a gente cresceu e a nossa história é outra. Hoje a gente não precisa depender mais de mãe, pai, de irmãos, de ninguém. A gente só precisa nos conectar conosco mesmo e com a fonte de tudo que é com Deus, para realizar nossos sonhos. Compartilhar a vida com a família, sim, claro que é importante, não é? Ter a comunhão, respeitar, amar uns aos outros, mas não ser dependente, não esperar pelos outros o tempo todo. É a gente ir lá e fazer a nossa parte, confiar 100% em Deus e nos amar incondicionalmente. Hoje, faça esse exercício, olhe no espelho, ou então faça a respiração, vai ao encontro da sua criança, até onde lá te doía, naquela fase difícil, converse com ela, liberte ela desse sofrimento, para que a sua vida possa fluir e você se libertar desta dor aí, desse sentimento, não é? Que está te prendendo até hoje. Então é isso. Amanhã eu volto com outro vídeo. Eu estou aqui para o seu crescimento, para a sua evolução, para que você se conecte com Deus, com a riqueza. Primeiro é riqueza interna, porque primeiro você fica rica aqui na mentalidade e você conecta com a sua essência, cura todas as dores, os traumas, os medos, né? Muda suas crenças, aí sim você vai conectar com a riqueza externa, porque é maravilhoso o dinheiro, a gente precisa ser abundante para viver aqui, realizar nossos sonhos materiais é importante, mas em primeiro lugar, Deus, não é? Primeiro lugar, fonte criadora de tudo que é, e a nossa vida, para que depois nós podemos atrair as outras coisas. Mas quando você nutre o seu ser com fé, com amor, com divindade, as outras coisas é atraída rapidinho até você, porque você é o mais importante. Você é a pessoa que precisa estar 100% olhando por você e cuidando de você, sendo a sua prioridade. Aí sim, depois você vai atrair tudo que você acha que é importante para a sua vida. Então é isso, eu volto amanhã com outro conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu vou amar respondê-los, tá bem? E escreva aí hoje, então, eu me amo, eu me aceito, eu sou abundante. Eu me amo, eu me aceito, eu sou abundante. Eu me amo, eu me aceito, eu sou abundante. É isso, gente. A gente se vê amanhã. Muito obrigado.